A aula 10 é dedicada ao estudo daquilo que faz uma enorme diferença nas nossas vidas, no modus vivendi dos seres humanos no século XX, né? Porque foi a grande revolução, né? E, claro, no século XXI. Nós estamos aqui falando dos circuitos elétricos. Utilizando os circuitos, nós criamos um caminho para os elétrons, né, para eles se movimentarem. E ao longo do movimento dos elétrons, nós conseguimos fazer uso da corrente elétrica, que são os elétrons em movimento, né? Então, o Cláudio vai começar nos explicando, né, o conceito de circuito elétrico e apresentar alguns, né, ao longo da aula. Ok, circuito elétrico, como você falou, é um circuito fechado, um caminho para a eletricidade fluir. Então, um circuito pode ser simplesmente uma pilha e uma lâmpada, por exemplo, né? Ou até um curto-circuito, quer dizer, ligar um terminal negativo diretamente no terminal positivo, né? Eu vou aquecer o fio, vou fazer um curto-circuito. O caminho pode se bifurcar, né? Pode, eventualmente, né? Pode se é isso que a gente, em geral, usa, né? Exatamente. Mas o fato é que é um caminho fechado, né? Ele Exatamente. pode se bifurcar, né? Ok, então nesse caso eu tenho aqui um gerador, no caso vai ser as pilhas novamente, e o circuito nós vamos montar aqui 2 resistores em série e vamos fazer alguns estudos, né? Por exemplo, eu gostaria de determinar qual é o valor da resistência, né, desses 2 resistores. Por exemplo, qual é a resistência aqui, qual é a resistência aqui, por exemplo, né? Então, o que eu poderia fazer para determinar? Eu poderia ligar esses 2, por exemplo, em série, ligar aqui na minha fonte. Então, vamos ligar aqui e medir a corrente que vai passar pelos 2. Porque a corrente, nesse caso, como é em série, é comum, né? Comum aos 2. Sim, exatamente. A todos os elementos que você tiver aí, se for todos eles em série, né? Sim, aí só tem um caminho para a corrente fluir. Então, eu vou pegar o terminal da bateria, ligar aqui no meu amperímetro, nesse caso, a saída do amperímetro ligar aqui na entrada de um dos resistores e a saída aqui no outro terminal da minha pilha. E aqui vou medir corrente. Então, agora vamos ver qual é a corrente que vai passar no circuito quando eu ligar aqui as baterias, né? Então, 1,96 miliamperes é a corrente que está passando. Essa é a corrente. Pelos 2 é a resistores. Mesma aqui e aqui, não é isso? Exatamente. Essa é a ideia, né? Ao longo do circuito aqui, né? A corrente é sempre a mesma. Tá? Então, para eu determinar, por exemplo, qual é o valor desse resistor e desse resistor, eu posso usar a lei de Ohm. E para isso eu tenho aqui a corrente, basta agora determinar qual é a queda de tensão em cada um desses resistores. Então, para determinar, para medir qual é a queda de tensão, eu vou usar o multímetro na escala de volts. Então, agora eu vou mudar aqui a minha ligação. Opa! E agora eu vou pegar um outro fio e ligar diretamente aqui, né? E dessa forma eu posso medir qual é a tensão aqui nesse resistor e qual é a queda de tensão nesse outro resistor. Lembrando que a corrente nós já medimos, 1,96 miliamperes, né? Então, vamos ligar aqui. E aí, medindo a tensão, você já pode determinar a resistência. A resistência, né? Exatamente. Vamos ver qual é a queda de tensão aqui. Vamos colocar aqui na escala de 20 volts. Então, vamos ver qual é a queda de tensão aqui nesse resistor aqui. Então, vamos lá. 3,91 volts a queda de tensão nesse resistor aqui. Agora, vamos mudar o terminal aqui para esse outro terminal. Então, agora, nesse caso, eu vou medir a queda de tensão nesse outro resistor. 1,98 volts. Então, de cara, já dá para descobrir qual é que tem maior resistência. É o que tiver maior queda de tensão.
Tá? Nesse caso aqui, a maior queda de tensão... porque a corrente é a mesma, né? A corrente é a mesma, né? E o que tiver maior resistência é o que vai ter maior queda de tensão. Então, se eu tenho a queda de tensão e tenho a corrente, eu determino, então, a resistência, né? Então, é uma maneira de descobrir a resistência do circuito. Ou, sabendo o valor das resistências, eu poderia determinar qual é o valor da corrente que vai passar, né? Para uma determinada tensão. Vamos agora falar de um circuito bem simples, né? Na realidade, são duas lâmpadas, né, em paralelo, né? Agora, num circuito, a gente costuma representar a lâmpada por uma resistência, porque, no fundo, é isso que ela é mesmo. Né? Muito bem. Então, Cláudio, eu gostaria que você aqui chamasse atenção para uma coisa que a gente não pôde fazê-lo antes, né, claro, que é a questão dos nós, né? Aqui eu estou vendo um nó aqui importante, né? Então eu queria que você chamasse atenção, porque eles ocorrem nessas bifurcações, como eu chamei antes, né? São caminhos, né, que os elétrons têm à disposição. Okay. Então vamos lá, Cláudio. Bom, então aqui eu montei aqui um circuito em paralelo. Aqui a entrada do fio da tomada. Aqui eu coloquei uma chave, né? Na verdade é um interruptor. Então, colocando, eu faço a conexão aqui do circuito. Se eu tirar, eu desligar, é uma chave, né? Uma chave. Se eu quiser, por exemplo... Ótimo, né? Mais um elemento importante do circuito, né? E se eu quiser, por exemplo, medir a corrente, né, do circuito, eu ligo por aqui. Então, a corrente pode fluir por esse circuito. Veja que aqui eu tenho uma bifurcação, né? O mesmo aqui. Então, a corrente, ele tem dois caminhos para fazer. Ou pode vir diretamente para cá, e uma parte pode vir para cá. Lembrando que a corrente, ela vai percorrer, ela vai para o caminho onde a resistência for menor. Então, onde tiver menor resistência, a corrente vai ser maior. Né? Então, ela tem uma preferência, ela vai aonde encontrar menos resistência, né? Para uma mesma diferença de potencial. Então, a corrente vai passar por essa lâmpada e por essa lâmpada também. E depois volta aqui, fechando o meu circuito. Então, eu queria só chamar a atenção, né, para essa questão da corrente ser constituída por cargas elétricas em movimento. Né? Então, aqui chega um certo número de elétrons, né, e uma fração deles continua por aqui. E a outra fração continua por lá. Exatamente. E você já disse qual é o critério, tá certo? Para ele escolher um caminho ou outro caminho. Exatamente. Okay. Bem, então vamos ligar aqui o circuito, né? Vamos ligar aqui na tomada. Agora, Cláudio, só um instantinho. Aqui é fácil perceber, né, essa história de uma das leis de Kirchhoff, né? Esse é o caso mais simples, né? Aqui eu tenho uma corrente e uma parte dos elétrons vão para cá e a outra parte vai para cá. Isso. Portanto, I é igual a I1 mais I2. É isso, né? Esse caso aqui é bem conservação, simples. Né? Exatamente. Então, aqui eu ligando o circuito, as duas lâmpadas se acendem, porque aqui há uma mesma diferença de potencial. Então, nesse ponto aqui e esse ponto, a diferença de potencial é a mesma desse ponto e desse ponto. Que é uma característica do arranjo em paralelo. Em paralelo. Os terminais, né? Os terminais estão todos, né, a mesma diferença de potencial. Então, esse fio aqui é um fio que não tem resistência, em princípio. Então, o fio ideal não tem resistência. Se não tem resistência, não tem queda de tensão. Então, o potencial aqui é o mesmo aqui, aqui também, aqui. Né? Então, todos esses pontos estão ao mesmo potencial. Não há diferença de potencial entre esses pontos aqui. Aqui desse lado, a mesma coisa. Todos esses pontos aqui não tem resistência nenhuma, então não tem queda de tensão, não há, então, diferença de potencial entre esses pontos. Se eu pusesse um resistor, logicamente, eu criaria uma diferença de potencial. Bom, aqui, então, eu posso mostrar que, como aqui a diferença de potencial é a mesma, se eu desligar essa lâmpada, a outra continua acendendo.
Ah, essa é a vantagem. Em casa você coloca os seus aparelhos, né? Sim, todos eles em paralelo. em paralelo, né? Porque Sim. se queima um, não tem problema. Não né? tem problema Os nenhum. demais continuam funcionando, né? Exatamente. Interessante. Ah, E aqui a gente pode medir, por exemplo, qual é a corrente que está passando por essa lâmpada e por essa lâmpada, né? Então vamos primeiro começar por essa. Eu coloquei aqui o multímetro na escala de amperes, 20 amperes. Vamos colocar aqui em série com essa lâmpada. Então vamos ver qual é a corrente. Então tem uma corrente de 0,45 amperes para esta lâmpada aqui. Então agora eu vou fechar esse circuito aqui, 0,45 amperes, essa lâmpada. E agora vamos medir a corrente nessa outra lâmpada aqui. 0,02 amperes, uma corrente muito menor. Essa é uma lâmpada LED, o consumo dela, portanto, vai ser muito menor, porque para uma mesma diferença de potencial, a corrente é muito menor, muito menor. E eu posso medir também a corrente total que está passando no circuito. Basta eu colocar o amperímetro aqui na entrada aqui. Então essa corrente vai se distribuir. A somatória, então, dessas duas correntes, a gente pode medir aqui. certo. 0,49 amperes. Então esse é um exemplo de um circuito paralelo. Muito bom. O Cláudio agora vai nos brindar com uma experiência simples, né? Envolvendo dois elementos em série. No caso, é como se tivéssemos duas resistências, né, Cláudio? Duas lâmpadas, né, em série. Então, vamos a essa experiência. Então, esse é um circuito que não é utilizado no dia a dia, né? Porque se eu ligo, como as duas lâmpadas agora estão em série, só tem apenas um caminho para a corrente fluir. É o único caminho. É o único caminho. Então, a corrente há de ser a mesma. A mesma. Em circuitos em série é assim, né? Em série é assim. Olha que interessante, se essa lâmpada queimar, a outra não se acende também, porque eu interrompo o caminho dos elétrons fluírem por essa lâmpada aqui. Então, É uma desvantagem, né? É uma desvantagem, do uso, né? exatamente. E aqui uma outra curiosidade, essa lâmpada não se acende. Ela não está queimada, né? Aparentemente está boa. Está passando corrente elétrica por ela, porém ela não acende. Então é uma curiosidade, por que ela não acende, né? Sendo que está passando corrente elétrica por ela. Então, na verdade, é o seguinte, essa lâmpada, ela é muito econômica, é uma lâmpada LED, ela consome pouca corrente elétrica, né? Se consome pouca corrente elétrica, ela tem muita resistência. Então, a resistência elétrica, a passagem para essa lâmpada, ela é muito grande, ela acende com pouquíssima corrente. A resistência nela é muito maior do que essa daqui. Essa aqui tem baixa resistência, por isso passa muita corrente, ela consome muita energia. Então, se isso daqui é um resistor, vamos dizer, uma resistência de alto valor de resistência, ele vai gerar, num circuito em série, uma alta queda de tensão. Né? Quanto maior a resistência, maior queda de tensão. Quanto menor a resistência, menor queda de tensão. Então, suponha que nos terminais aqui eu tenho 110 volts, 120 volts. Onde vai estar a maior queda de tensão? Aqui nesse daqui. Por quê? Porque aqui eu tenho maior resistência. E onde está a menor queda de tensão? Aqui. Então, a gente pode até medir qual porque é a essa queda é igual à resistência vezes a intensidade da corrente, né? Exatamente. E aqui a intensidade da corrente é a mesma. É a mesma, né? exatamente. Então, vamos lá. Vamos medir primeiro a corrente que vai passar pelo circuito, né? Então, vamos colocar aqui o circuito em série, o amperímetro em série, né? E vamos medir aqui a corrente. Olha, a corrente está dando 0,02 amperes, que basicamente é a corrente que essa lâmpada necessita para acender. E praticamente é ela que determina a corrente, né? Tem uma resistência tão grande que a outra não conta interfere, pouco, né? Conta pouco, exatamente. Então vamos agora fechar o circuito e medir a queda de tensão em cada uma delas. Só que aí eu tenho que mudar a minha escala, né? Tenho que colocar na escala de tensão
escala de volts. Vou colocar na escala de 200 volts. E vamos medir a queda de tensão. Primeiro, nesta lâmpada aqui. Então, aqui, lembrando, tem uma resistência baixa. Então, baixa queda de tensão. Então, vamos lá. Tem, então, 0,6 volts apenas nesta lâmpada aqui. E nesta outra lâmpada agora, vamos medir a queda de tensão. 122 volts. Então está explicado por que essa lâmpada acende e essa não acende. Aqui eu tenho 3 volts apenas. Não é suficiente para acender essa lâmpada. Essa daqui eu tenho 120, né? 125, 122 volts mais ou menos. Então a queda de tensão ela ocorre aonde tem maior resistência. Eu gostei, um exemplo interessante porque é bem visual, né? É bem visual, eu gosto disso. O Cláudio vai ilustrar um sistema que oscila. Esse tema aqui cabe também no estudo das oscilações, né? E ondas, né? Mas especialmente oscilações, né? No caso, nós temos um circuito composto por um resistor, no caso, uma lâmpada, mas eu gosto disso, eu já falei isso com o Cláudio, né? Porque o efeito é visual, tem essa vantagem, né? Um capacitor, né? E, claro, um indutor, né? Agora, este circuito aqui, também, só esses 3 aqui, exibem oscilações, mas elas são amortecidas, né? Então, em geral, a gente não discute muito esse caso, né, desse circuito, né, que não é alimentado por uma fonte, né? Poderíamos estudar isso também, mas precisamos carregar primeiro o capacitor, né, para começar a corrente elétrica, mas não é esse o caso aqui, né? É um sistema que é alimentado por uma fonte, no caso, uma corrente alternada, de forma que nós vamos observar, né, essa é a ideia, né, oscilações. E esse sistema, depois de algum tempo, né, que é o transiente, que a gente chama de transiente, depois de um certo tempo, ele vai oscilar com a mesma frequência daquele lá, né? Claro que tem a resposta, tem uma defasagem também, amplitude. Bom, e ele exibe ressonância. Isso é fantástico, absolutamente fantástico. Eu acho que você vai abordar isso, né? Sim, e aí está o grande interesse, né, no estudo desse fenômeno fantástico, né, que ao atingir uma determinada frequência, muitas coisas crescem, né? A corrente cresce, né? A carga elétrica, né, que é função do tempo, também cresce, né? Por exemplo, no capacitor, né? Então, várias grandezas físicas crescem, né? O fato é que existe um intervalo de frequências, né? Que a gente chama de largura, né? Largura de banda, né? Mas isso acho que é detalhe. Vamos ao que interessa e exibir só o fenômeno, então, da ressonância. Bom, então aqui vai ser um circuito RLC em série, ou seja, R, lâmpada, C, capacitor, L, o indutor. Então, o indutor a gente vai colocar no núcleo de ferro, porque você aumenta muito mais a indutância, né, com a presença do núcleo de ferro. Vamos deixar aí sem fechar, por enquanto. E vamos ligar todos eles em série com a minha fonte, o variac, corrente alternada, frequência de 60 Hz, frequência da rede. Bom, então vamos começar aqui pela bobina. A bobina, então, vou ligar aqui na saída do meu variac. A saída da bobina, a outra saída, né, o outro terminal, aqui na entrada do capacitor. O capacitor aqui já está em série com a minha resistência, que é a lâmpada, né? Então, 3 elementos em série. 3 elementos em série. E o terminal da lâmpada eu vou ligar aqui no terminal do meu variac. Então, vamos ligar.
ligando. Então vamos aumentar aqui a tensão. Veja que a lâmpada não acende, quer dizer, a diferença potencial aqui é baixa, né? Não é suficiente para fazer acender a lâmpada. Mas repare o que acontece quando eu coloco o núcleo de ferro, mudando a indutância disso aqui. Então estou mudando agora, né, a frequência de oscilação. Então, agora estou mudando a indutância. Olha, veja que agora a lâmpada acende. Se eu tiro o núcleo de ferro, ela apaga. Então, nessa situação, então, aqui a diferença potencial é baixa. E quando eu aumento a impedância, né, a indutância aqui dessa bobina, ocorre alguma coisa interessante. Aumenta a diferença potencial aqui na lâmpada, né? A corrente também aumenta. Então, nesse caso, eu tenho como variar a indutância. Né? Poderia fazer um outro circuito na qual eu pudesse variar a frequência, por exemplo, da minha fonte, usando um gerador de Mas aqui álcool. é mais fácil mudar a indutância. Ah, interessante, interessante. E aí você vai achar a frequência de ressonância, né? Exatamente. Eu acerto aqui a indutância e tento descobrir qual é a frequência.